Oi, queridos alunos. Vamos falar de regime de capitalização. Regime de capitalização. Na aula anterior, nós vimos que se você aplicar durante uma unidade de tempo, você vai ter o juro. E o que acontece quando você passa de uma unidade de tempo no período de aplicação? Quando você passa de uma unidade de tempo, você vai precisar de definir o que é o regime de capitalização. Então, o regime de capitalização será o quê? Chamamos de regime de capitalização a maneira de como o montante evolui através de vários períodos, aos quais a taxa se refere. Sendo assim, teremos. Então, o regime de capitalização é a maneira de como o montante vai crescer quando você aplica por vários períodos. Vejamos, então, os dois tipos de regime de capitalização. Regime de capitalização simples. Então, o primeiro tipo será o regime de capitalização simples. E o que significa o regime de capitalização simples? É o regime em que a taxa de juro incide somente sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos de aplicações, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Então, no regime de capitalização simples, a taxa de juro incide sempre sobre o capital inicial. Então, neste regime, a taxa I, essa taxa I, que é a taxa de juro, ela é aplicada sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos de aplicações, os juros serão sempre iguais. Iguais a quê? Ao produto, à multiplicação do capital pela taxa do período. Vamos ver um exemplo sobre esse regime de capitalização simples. Por exemplo, seja a aplicação de um capital de R$1.000, a taxa de juro igual a 10% ao mês, durante 3 meses. Qual o valor dos juros totais? Repare que entrou no plural, juros totais. E qual o montante dessa aplicação? Se o regime é o de capitalização simples. Então, vamos à solução. A ideia é que você vai aplicar um capital de R$1.000. O capital aplicado será igual ao capital de R$1.000. Esse capital será aplicado durante 3 meses. Vamos aplicar durante 3 meses. E em cada mês vamos usar uma taxa de 10% ao mês. Eu quero saber o valor dos juros totais e o valor do montante. Então, vamos imaginar a linha do tempo. Aqui eu tenho 0, eu tenho um mês, eu tenho aqui o segundo mês e vamos ter aqui o terceiro mês. Essa linha aqui está passando os meses. Eu vou aplicar durante esses 3 períodos. Ele falou para considerar o regime de capitalização simples. Então, vou considerar o regime de capitalização simples. Vamos ver. Eu pergunto então, vou começar na época 0 com o capital de R$1.000. Aí eu pergunto para você, qual vai ser o juro que eu vou ganhar aqui no primeiro mês? Eu vou chamar de J1, o juro do primeiro mês. Bem, no primeiro mês, eu vou ganhar 10% sobre o meu capital. O juro que eu vou ganhar vai ser o capital vezes taxa, C vezes I. 10% de 1.000, C vezes I. Porque até o primeiro mês eu tenho uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo, o juro é capital vezes taxa. E 10% de 1.000, 10% de 1.000 é 100. Esse é o juro do primeiro mês. Vou chamar aqui de M1 o montante no final do primeiro mês.
qual vai ser o montante que eu vou ter no final do primeiro mês? Bem, eu tinha 1.000, ganhei 100 de juro no primeiro mês, e estou com um montante de 1.100 aqui no final do primeiro mês. Agora eu pergunto, qual vai ser o juro que eu vou ganhar no segundo mês? Vamos chamar de J2. Bem, no segundo mês eu passei de uma unidade de tempo. Já que eu passei de uma unidade de tempo, eu pergunto, qual vai ser o regime de capitalização? O regime de capitalização é o regime simples. E o que diz o conceito do regime simples? Diz que a taxa de juro, I, incide sempre sobre o capital. Em todos os períodos, a taxa de juro incide sempre sobre o capital. Então, no segundo mês, a taxa de juro, 10% vai sobre o capital de 1.000. Então, vou ganhar de juro 10% de 1.000. E 10% de 1.000 também é 100. Logo, qual vai ser o montante no final do segundo mês? Comecei com 1.000, ganhei 100 de juros no primeiro mês, mais 100 de juros no segundo mês. Estou com um montante de 1.200. Agora, vamos para o terceiro mês. Estou no terceiro mês. Vou chamar de J3 o juro do terceiro mês. Qual vai ser o juro que eu vou ganhar no terceiro mês? Se eu estou no terceiro mês, eu pergunto qual o regime para considerar? É o regime de capitalização simples. E no regime de capitalização simples, a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Logo, o juro do terceiro mês vai ser 10% de 1.000. E 10% de 1.000 vai dar 100 de novo. Os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Logo, o montante no final do terceiro mês, que eu vou chamar de M3, será: comecei com 1.000, ganhei 100 de juros no primeiro mês, mais 100 de juros no segundo mês, mais 100 de juros no terceiro mês. Estou com R$1.300. A pergunta foi, qual é o valor dos juros totais? Vamos chamar de J, o valor dos juros totais. O valor dos juros totais será o valor do juro que eu ganhei no primeiro mês, que é o J1, mais o valor do juro que eu ganhei no segundo mês, que é o J2, mais o valor do juro que eu ganhei no terceiro mês. E nós temos juro, teremos juros no plural. Logo, eu ganhei 100 de juro no primeiro mês, mais 100 de juro no segundo mês, mais 100 de juro no terceiro mês. Logo, eu estou com o valor de juros totais de 100 mais 100 mais 100, R$300. Este é o valor dos juros totais no regime de capitalização simples. A taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. E houve outra pergunta, qual era o montante? Ora, o montante vai ser o capital mais o valor dos juros totais. Portanto, aqui o montante será: nós começamos com capital de R$1.000 e ganhamos R$300 de juros totais. Estamos com um montante de R$1.300. Este é o montante no regime de capitalização simples. Em resumo, o regime de capitalização simples é o regime em que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Portanto, em todos os períodos, os juros serão sempre iguais ao produto do capital pela taxa. Beleza? Então, no regime de capitalização simples, os juros serão sempre iguais. Portanto, em todos os períodos, o valor do juro é o capital pela taxa. Este é o regime de capitalização simples. Vamos ver, então, outro regime de capitalização. Bem, agora vamos...